Olá! Hoje vamos falar da perda de peso involuntária. A perda ponderal involuntária, isto é, a perda de peso que ocorre sem que exista um comportamento consciente com esse objetivo, pode ser um sinal de doença física ou mental importante, ou pode ocorrer associado a uma alteração do estilo de vida ou a fatores de stress. Em geral, considera-se que a perda ponderal involuntária tem importância para a sua saúde se ela for superior a 5% do peso corporal ou a cerca de 5 kg em 6 meses. E a causa subjacente pode ser evidente, que é o que acontece, por exemplo, nas diarreias crónicas persistentes, nos síndromes de má absorção, no caso de divórcio, a perda de um familiar, ou então ser uma causa oculta, que é o que acontece nos cancros não diagnosticados. Ela pode ser acompanhada por outros sintomas, como por exemplo a anorexia, ou seja, a perda de apetite, febre, suores noturnos, dores abdominais. A perda de peso pode se associar a uma ingestão inadequada por diminuição do apetite, ou seja, que é aquilo que acontece nos casos das doenças mentais, como a depressão, a doença bipolar, a esquizofrenia, a anorexia nervosa, que é o que acontece, por exemplo, também no cancro, com alguns efeitos adversos de alguns medicamentos, o abuso de drogas como a cocaína, as anfetaminas, o próprio álcool, mas também o isolamento social. No entanto, há condições em que a perda de peso ocorre com o aumento do apetite e, portanto, com o aumento da ingestão calórica, por exemplo, que é o que acontece nas doenças que aumentam o gasto de energia ou diminuem a absorção dos alimentos. É o caso, por exemplo, do hipertiroidismo, das doenças de má absorção, na diabetes mellitus tipo 1 descompensada. Existem alguns sinais de alerta que devem ser avaliados pelo seu médico, como por exemplo o aparecimento simultâneo de febre, suores noturnos, dispneia, ou seja, falta de ar, polidipsia, muita sede, polifagia, muita fome, medo inapropriado e desadequado de ganho ponderal, que é o que acontece muitas vezes no adolescente, nos jovens, as cefaleias e outros. E para além das condições físicas, as condições psíquicas, os comportamentos alimentares e os padrões de atividade física influenciam fortemente o peso e a sua variação, neste caso, a perda, pelo que nos vamos focar de seguida numa abordagem multidisciplinar pela nossa equipa. Olá! O nosso peso corporal resulta do somatório de várias componentes, entre as quais se destacam a massa muscular, a massa gorda e a massa óssea. Quando perdemos peso, essa redução pode dever-se à diminuição de uma ou de várias destas componentes. Isto quer dizer que não basta verificar o valor do peso no visor da balança, sendo necessário também avaliar e monitorizar as alterações das suas componentes, para perceber o contributo que cada uma delas está a dar para a perda de peso. Por outras palavras, é importante saber se é à custa da massa muscular, massa gorda, massa óssea ou de combinações entre estas que a perda de peso está a ocorrer. A perda de peso involuntária pode dever-se à perda de massa muscular. Isto é frequente, por exemplo, quando para de fazer exercício físico durante meses ou anos. A perda de força e de massa muscular é um denominador comum à perda de peso involuntária. A perda de massa muscular, acompanhada de perda de força, é designada por sarcopenia. Embora a sarcopenia seja comum e, portanto, frequentemente associada ao envelhecimento, pode surgir a partir dos 30 anos de idade, principalmente quando a prática de atividade física é baixa. Em termos de saúde, a sarcopenia aumenta o risco de quedas e fraturas, leva a distúrbios de mobilidade e, portanto, prejudica a capacidade de realizar atividades da vida cotidiana com autonomia, estando associada a doença cardíaca, respiratória e aumento de mortalidade. Em suma, baixa a qualidade de vida com a perda de independência.
Os cuidados adequados para a prevenção da perda de peso involuntária são essenciais e devem incluir fazer exercícios de força 2 a 3 vezes por semana. Isto é necessário para travar a perda de força e de massa muscular, preservando aquela que existe, bem como constituindo um estímulo para a melhoria da aptidão muscular. Por exemplo, a realização de agachamentos estimula uma maior mobilidade para se sentar e levantar, para além de também reduzir o risco de quedas. Levantar-se, percorrer uma distância de 2-3 metros no menor tempo possível, sem correr, e voltar a sentar-se, contribui para melhorias na capacidade de se deslocar em pequenas distâncias, como aquelas que são necessárias para a realização das tarefas domésticas. Este tipo de exercícios, mais direcionado para as habilidades fundamentais, vai ajudá-lo a ter uma maior autonomia nas atividades da vida diária. A realização de vários tipos de saltos, ao pé coxinho, a pé juntos, saltar à corda, saltar para diferentes alturas ou a diferentes alturas para o chão, envolve já habilidades motoras mais complexas e exigentes, as quais constituem um estímulo acrescido para a melhoria da sua aptidão física. Também é recomendado fazer 2 a 3 vezes por semana exercícios em que tenha que manter com estabilidade a posição de pé. Por exemplo, começando com os 2 pés apoiados no chão durante 15 segundos e progredindo gradualmente até conseguir manter essa posição durante 1 minuto. Ou quando isto já for fácil, fazer a mesma progressão, mas ficando apoiado apenas num dos pés de cada vez. Outras alternativas podem ser a prática de tai chi ou dançar. O risco de queda pode ser 5 a 7 vezes superior nas pessoas que desenvolvem sarcopénia, pelo que importa realizar este tipo de exercícios para melhorar o seu equilíbrio e a coordenação. Acautele sempre a segurança na realização de exercício. Para além disso, importa recorrer a um nutricionista para se assegurar que faz uma alimentação saudável adequada às suas características e necessidades individuais, com particular atenção ao teor de proteína e de cálcio da dieta. O despiste de perturbações psicológicas deve ser também efetuado e, quando presente, recomenda-se que seja acompanhado do ponto de vista psicológico. Procure ajuda junto da sua equipa de saúde e cuide de si. Olá! Emagrecer e perder peso é um dos objetivos de uma grande percentagem da população. A perda de peso voluntária em pacientes com obesidade e com sobrepeso é considerada benigna. No entanto, quando esse desejo se transforma em obsessão pela magreza, surgem desequilíbrios tanto na saúde física como na mental e podem ocorrer perturbações de comportamento alimentar, como é o caso da anorexia e da bulimia. Mas a perda de peso também pode ser ela própria involuntária. Perder peso é expectável em fases de stress intenso, num divórcio, na perda de alguém significativo, mudar ou perder um emprego, por depressão, por ansiedade, pelo uso de bebidas alcoólicas, drogas ou em idosos. É por isso importante a mudança de comportamentos adotando um estilo de vida saudável. Assim, comece por colocar no papel aquilo que quer mudar e defina metas que sejam alcançáveis para alterar os hábitos. Faça uma lista daquilo que quer mudar, como por exemplo, aumentar o peso, fazer exercício físico adequado, deixar de fumar, fazer meditação, fazer uma alimentação saudável, entre outros. Priorize esses comportamentos do mais fácil para o mais difícil e foque a sua atenção no comportamento que selecionou. Por que é que quer mudar esse comportamento? O que é que está a impedir de fazer essas mudanças? Caso se mantenham os comportamentos, pondere quais as suas causas e, se precisar, procure ajuda especializada para implementar as mudanças. Tente mudar um comportamento de cada vez. Substitua um hábito antigo e negativo por um hábito saudável. Defina uma data e um horário para iniciar esse novo comportamento. Esteja atento à procrastinação, isto é, ao adiamento de uma ação, o que pode aumentar o stress, a sensação de culpa, a perda de produtividade e a vergonha em relação aos outros por sentir que não cumpriu com os compromissos assumidos. Fazer mudanças é um processo desafiante e difícil, mas continuar como está também é. Faça uma escolha. Use algumas estratégias que irão ajudar na recuperação de um peso saudável. Planeie e prepare à noite
ou antes de sair de casa o que vai comer durante o dia para evitar deslocações a cafés ou evitar que salte refeições. Escreva não só o que come, mas também onde, quando e aquilo que sentiu nesse momento. Tenha mais consciência em relação à comida. Mantenha um diálogo interno racional sobre os alimentos que seleciona para comer. Perceba os benefícios do alimento escolhido e coma sem culpa. Decida com que peso quer ficar para que possa adotar estratégias mais eficazes em função do seu objetivo. Após alcançar o peso saudável, é preciso continuar a tomar cuidado para o manter. Estas recomendações e estratégias devem ser reforçadas em situações particulares, como é o caso das perturbações de comportamento alimentar, por exemplo, na anorexia e na bulimia nervosas ou outras perturbações psiquiátricas, devendo ser sempre avaliadas e orientadas por uma equipa multidisciplinar. Olá! O que comemos é um dos fatores que contribuem para as alterações de peso, juntamente com a atividade física, o stress, as alterações emocionais, estados de doença, a idade, entre outros. No caso da perda de peso não desejada ou involuntária, justificada por mudanças de emprego, de rotinas diárias ou ritmo de trabalho, deve procurar planear o dia-a-dia alimentar, definindo horários para cada refeição e aumentando a disponibilidade de alimentos ao longo do dia. Por exemplo, levando uma lancheira para o trabalho ou pré-preparando os alimentos ou pratos que consiga acondicionar no frigorífico para maior comodidade na hora das refeições. Se a perda de peso não desejada está associada a uma alteração da dieta, por exemplo, na transição para uma dieta vegetariana ou vegan, deve perceber se está a fazer o adequado consumo de proteína com base nos produtos de origem vegetal. Leguminosas, como o feijão, o grão ou as lentilhas, a quinoa e os frutos secos, como os amendoins, as nozes ou as amêndoas, são exemplos de alimentos ricos em proteína, importante para a manutenção da massa muscular. Na perda de peso indesejada por aumento da atividade física, deve procurar aumentar a ingestão calórica e proteica ao longo do dia e não apenas numa única refeição. Quando as calorias e os nutrientes estão distribuídos por várias refeições, a sua absorção é mais eficaz, melhorando os ganhos conseguidos pela atividade física. Se por outro lado sempre teve dificuldades em aumentar o peso, consciencialize que é um desafio que requer disciplina e criação de novos hábitos para que o peso ganho seja mantido. Assim, faça várias refeições ao longo do dia, assegurando pelo menos 2 alimentos diferentes por refeição. Por exemplo, faça um lanche com um sumo de laranja natural, com 2 ou 3 laranjas, acrescentando frutos secos, ou uma fatia de pão com queijo e fiambre ou doce e manteiga de amendoim. Se tem falta de apetite, evite forçar as refeições, mas procure não ficar mais de 3 horas sem comer e incentive refeições ligeiras e frequentes. Suporte-se de calorias líquidas, como sumos, fruta e batidos, são calorias de digestão mais fáceis e menos saciantes e por isso com menor risco para comprometer as refeições seguintes. Assegure-se também que ingere a quantidade de proteína suficiente para ajudar na manutenção ou ganhos de massa muscular. Não se foque apenas nas proteínas de origem animal, da carne, do peixe, ovos ou laticínios e procure acrescentar proteínas vegetais presentes nas leguminosas, entre outros alimentos. E lembre-se, na perda de peso, a identificação das causas é essencial. Fale com a sua equipa clínica. Perante situações de perda de peso, importa distinguir os casos em que esta ocorre de forma voluntária, como quando se tem obesidade ou se perder peso, daqueles casos em que se verifica de forma involuntária. Relativamente a estes últimos, destaca-se que uma perda ponderal involuntária superior a 5% do peso corporal ou 5 kg em 6 meses deve ser avaliada pelo seu médico para determinar as suas causas. A mudança de comportamentos é essencial. Tente mudar um comportamento de cada vez. Priorize os comportamentos a alterar do mais fácil para o mais difícil. Mas atenção, o aumento de peso deve ser feito de forma saudável, com a ingestão dos nutrientes corretos. A prática de exercício de força é fundamental para aumentar a massa muscular. Na perda de peso involuntária, caracterizada por sarcopenia,
as pessoas beneficiam se forem acompanhadas por uma equipa clínica multidisciplinar que interligue as intervenções médica, nutricional, de exercício e psicológica, permitindo-lhe gerir a sua saúde. Cuide de si.